Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Water Violet, o guardião da lei de serviço. Por que que dá lei de serviço? Eu sou a Patrícia Cândido, sou médica, sou mentora, sou a curandeira e aqui nesse canal eu ajudo vocês no caminho de despertar de consciência e de cura das dores da alma. Aqui hoje a gente está falando dos florais de Bach. Eu tenho trazido todos os dias vídeos falando sobre uma forma arquetípica de olhar para os florais, uma forma diferente do que a gente geralmente estuda. Eu estudo florais de bar há aproximadamente 10 anos e aplico também em atendimentos, tenho um grande conhecimento dessa ferramenta terapêutica. Então, hoje a gente vai falar sobre o Water Violet, que é um floral muito especial, eu diria, porque ele é um floral de tipo que é um dos meus florais de tipo, e também era um dos florais de tipo do Dr. Bach. Water Violet é o floral de pessoas silenciosas, de pessoas que muitas vezes se trancam em suas casas, em suas bibliotecas para estudar. São pessoas que gostam muito de estudar. Eu ainda tenho um Water Violet muito afiado aqui. Eu sempre falo, minha estante cheia de livros. Então é aquela coisa de você, se você quiser, se alguém te pagar para ficar só estudando e em autoconhecimento profundo, você vai querer, entendeu? São pessoas Water Violet, silenciosas, solitárias, isoladas e profundas e orgulhosas. Por que que a gente é orgulhoso? Porque a gente se acha demais, justamente por termos esse caminho de profundidade. Então, muitas vezes, o Water Violet, nós nos perdemos nesse caminho de profundidade nossa, nesse caminho de autoestudo, de estudo, e a gente fica só estudando, estudando, estudando e não compartilha aquilo que a gente tem. Então, como eu falei, o Water Violet é para essas pessoas que são orgulhosas de si, que têm muito orgulho no sentido de que pode ser até uma coisa velada, geralmente é uma coisa meio mascarada que a gente não olha e vê de uma vez, porque pode ser que essas pessoas tenham uma postura simples, leve e humilde na vida, porque elas também são assim, né? Aquela dicotomia. Então, só que elas também acessam pela sua profundidade, acessam conhecimento sobre si e sobre o mundo, que muitas vezes outras pessoas não acessam. Então, elas às vezes julgam o outro como pouco profundo, ou pouco intelectual, né, ou pouco que não vale a pena gastar a minha sabedoria com o outro, tipo isso, sabe? Então, esse seria o Water Violet no negativo, quando a pessoa estuda muito, estuda muito, estuda muito, e ela guarda para si, ela não compartilha. Por que que o Water Violet fala sobre lei de serviço? Porque quando a gente estuda, estuda, estuda e não compartilha, a gente meio que fere a lei de serviço, a gente não passa para frente os nossos conhecimentos. Eu falo muito para as pessoas falam, olha, você já é uma terapeuta, você já fez um monte de formações. Que hora que você vai trabalhar? Por quê? Por que que tá doendo? Sabe por que que tá doendo? Porque tá em sofrimento? Porque não tem a lei de serviço. Então, fazer esse movimento de ir para frente é um movimento Water Violet positivo. Quando eu compreendi isso, isso foi lá pelos idos de 2015, mais ou menos, eu entendi que eu precisava colocar no mundo tudo aquilo que eu estava acessando. Eu não tive medo. E aí eu sempre me conecto com a Water nesse sentido. Eu continuo fazendo o que precisa ser feito, compartilhando os meus conhecimentos, mesmo gostando de estudar, de me recolher. Eu falo que meu lado Water é aquele que gosta mais do livro do que das flores. Então, muitas vezes eu acho incoerente estudar tanto florais e não estar ali pisando no meu jardim, entendeu? Por quê? Porque pisar no meu jardim pode ser a cura muito maior do que as gotinhas de floral, porque isso tem a ver com você, com eu entrar em contato diretamente com o elemento terra e com tudo aquilo que ele pode transformar dentro de mim. Então eu sempre me vejo nesse olhar que é o seguinte: não posso ser o Atevalite a ponto de não ir na natureza, né? Foi o Dr. Bach que nos mostrou isso. Olha ele era uma pessoa da biblioteca, ele era uma pessoa do quarto, era uma pessoa da luz que nunca se apaga, né? É o que falavam sobre ele, que a sala dele na universidade ficava com a luz ligada a noite toda, porque ele ficava estudando. Quando ele estava em casa, ele estava com a luz da biblioteca do escritório dele ligada, porque ele estava estudando. Ele estudou, estudou, estudou. O Water te ajudou
para que ele saísse desse lugar de só estudar e realmente fosse para a lei de serviço. Ele foi trabalhar, ele foi entender o caminho das flores e ajudar as pessoas, tratar as pessoas com os florais. Então, esse foi o movimento que ele fez, o movimento de sair de si para servir o outro. Por isso que o Atevalet, ele fala sobre sair desse lugar que a gente ocupa para a gente mesmo, para apoiarmos o outro, para servirmos ao outro. Ele é um floral que eu tenho certeza que tem muitos de vocês aí se identificando. Por quê? Porque nós, terapeutas, nós buscadores, nós que vamos para o autoconhecimento, nós curadeiras, curandeiras e curandeiros, muitas vezes a gente se perde na nossa própria ferida e a gente não ajuda a olhar a ferida do outro. E muitas vezes, gente, a nossa cura, ela tá quando a gente ajuda o outro. Eu vou dizer para vocês, várias vezes eu venho fazer lives ou gravar vídeos e eu não tô muito legal. Sabe aquele dia que você não tá bem? Mas eu tenho um compromisso, assumir responsabilidades com os meus projetos. E isso, gente, é um fator water valet. Eu assumo a responsabilidade com o serviço. Eu assumo responsabilidade com os meus projetos, então eu me dedico a eles. A maioria de nós não faz o movimento que precisa ser feito na vida porque não quer assumir responsabilidades. Porque sabe que se eu assumo, por exemplo, um grupo de meditação, é uma responsabilidade. Eu tenho que estar ali, talvez todo dia, fazendo aquele trabalho de meditação com aquelas pessoas, então eu assumo uma responsabilidade. Se eu assumo atendimento terapêutico é uma responsabilidade, porque eu vou ter que me dedicar, vou ter que estudar, vou ter que bancar as pessoas que vão falar que aquilo não dá certo. Então, entendem o quanto é importante a gente olhar para isso, para essa responsabilidade que a gente tem que colocar na nossa vida como extremamente importante. Então, o Watervalet, ele fala sobre essa lei de serviço, ele fala sobre essa responsabilidade e ele fala sobre a gente deixar um pouco os nossos livros para olhar para o sol, para servir à humanidade e para ver quais são as reais necessidades das pessoas. É sobre ajudar, é sobre servir. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aqui embaixo tem um link que eu vou deixar para vocês de alguns cursos que eu facilito de florais de bar, um curso de feridas emocionais e florais. E você também pode me acessar para atendimento. Eu quase nunca falo sobre isso, mas faço atendimentos terapêuticos e também consultorias para terapeutas. Até mais então.